o entendimento dessa vigília, a gente tem por objetivo sentir o fluir do Espírito Santo e deixar ele fluir. Porque através da presença do Espírito Santo, o Consolador que Jesus nos deixou, é que vamos nos fortalecer, é o que vamos ter o discernimento e entendimento para as lutas que há de vir. Então, hoje é o momento de nós abrirmos os nossos corações e nos entregarmos realmente para a presença de Jesus, para a presença do Espírito Santo. De nos fortalecermos como corpo, como igreja de Cristo, nos unirmos no mesmo objetivo, no mesmo foco, que é o reino de Deus. Então esse é o principal objetivo que nós temos com essa vigília. Nós temos que ter um alinhamento com o Consolador, para que ele não seja apenas uma válvula de escape para os dias ruins. Para os dias ruins, a gente tem um dia ruim e vai lá, Senhor, e agora o que eu faço? Se for para eu seguir, que a laranja caia do pé. A gente pede muito confirmação para Deus quando a gente está nos perrengues da vida. Mas não é isso que Deus quer da gente. O Espírito Santo é um amigo. O amigo é quando está no dia a dia, nos dias bons e nos dias ruins. Mas em todos os dias de nossas vidas. Temos que entender que a comunhão com o amigo Espírito Santo, ela é diária e ela é contínua. E muitas vezes nós somos falhos, nós vamos errar. Todos os dias de nossas vidas nós estamos errando. Mas nós temos que entender o entendimento que com o Espírito Santo, com o aconselhamento, com a comunhão, a nossa margem de erro é menor. A partir do momento que nós temos intimidade, que nós temos comunhão, nossa margem de errar nas nossas decisões, nas nossas atitudes, no nosso comportamento no dia a dia ela é menor. Então esse é o entendimento que nós temos que ter. Isso não quer dizer também que a gente tenha que, para tudo na nossa vida, a gente tem que orar e pedir a Deus um direcionamento. A gente tem que ter maturidade espiritual para entender o que é de Deus e o que não é. Eu não posso chegar acordei para trabalhar, vou lá, me ajoelho, frente ao guarda-roupa, Senhor, me diga qual roupa vestir. Não é assim que funciona. Se bem que às vezes a minha esposa lá intercede por mim nas roupas que eu uso. Bermuda jeans, o chinelo, a camisa do Grêmio. Misericórdia. Ela toda chique e eu lá, daquele jeito. Mas amém, é a escolha, né? É a escolha. Aí vai melhorar, vai melhorar. Eu espero que vocês estejam entendendo que eu quero chegar. Porque não é o 8 nem o 80. A religiosidade mais, mas não é a presença de menos. É a gente tentar ter o equilíbrio. E tentar discernir o que é de Deus, o que não é. O que é da presença, o que é do mundo. A gente ter realmente esse entendimento. Quando a gente faz algo errado, e algo nos corrige. Se a gente, como diz o Luciano Subirá, se a gente não é esquizofrênico no mais alto grau, tem duas vozes na nossa cabeça. Uma, provavelmente a de Deus, e a outra é a nossa. Então a gente tem que saber discernir qual momento é nosso ou não. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês. Eu sou professor. Professor de educação física. Aí eu estou lá na sala com as crianças, atividade em sala. Eles já me odeiam por causa disso. Que é um pecado para eles, o professor de educação física está na sala. Aí eu estou lá fazendo atividade com eles e tal. Aí eles falam para mim, professor, que horas que nós vamos lá para fora? Eu falei, a hora que nós terminarmos essa atividade aqui dentro, nós vamos lá para fora. Ok? Ok? Turma toda entendeu? Entendeu? Aí, sei lá, o Satanás ele atenta aquelas crianças. E aí vem um, professor, que horas que nós vamos sair? Eu com toda a calma do mundo, não, já falei que nós vamos sair a hora que terminarmos a atividade. Aí beleza. Aí vem outro, professor, que horas nós vamos lá para fora? Eu com toda a paciência do mundo, depois que a gente terminar a atividade. Aí vem um apressadinho, terminou, professor, já terminei, eu posso ir? Eu falei, não, só quando nós terminarmos a atividade. Aí ele fica incomodando os outros. Ai, pergunta, tua vez, vai lá, eu já perguntei. E aí eles ficam tentando. Daí, em certo momento, vem aquele quietinho, aquele que não tem boca pra nada, e vem, professor, tá aqui a atividade. Aí ele tá desligado do mundo, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele, com toda a calma, com toda a educação, com todo amor, professor, que horas que a gente vai poder ir lá pra fora? Aí eu já tô estressado com todos os outros que me falaram, eu falei, mas eu já não falei que nós vamos quando terminar a atividade. Eu acabo com a vida dele. Aí eu paro, eu respiro, aí vem aquele silêncio, aí vem aquela resposta no vazio. Por que tu fez isso? Por que tu agiu dessa forma? Ele não merecia o que tu falou com ele. Ele não merecia a tua agressividade, a tua impulsividade, a tua falta de controle emocional que você teve naquele momento. E daí a gente, né, pelo menos eu sou assim, eu fico, mas também, todos eles falando, eu ainda tento argumentar, eu também ele aqui, um monte, falando a mesma coisa, ele deu azar. Mas aí é que está a nossa decisão. Qual que vai ser a nossa decisão?
eu vou escutar o que o Espírito Santo me avisou, me alertou, e vou falar: meu querido, vem cá. Desculpa pelo que o professor falou, mas é que eu já estava estressado pelos outros falando, você me perdoa, e explico para ele com toda a calma, com todo o entendimento dele. Ou eu simplesmente ignorar: não, foi por isso, e por isso, então eu estou certo na minha decisão. Então vale essa reflexão. Qual decisão que nós vamos tomar quando o amigo Espírito Santo nos confrontar? Porque é muito bom quando a gente faz algo e dá certo, e glória a Deus, o Espírito Santo ajudou, tu é bom, tu é perfeito. Mas na hora que vê o confronto, ele também tem que ser bom, tem que ser perfeito. Porque ele é o Espírito, mas ele é Deus. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Pois ele sabe, cada atitude, cada momento que a gente toma, o que vai resultar lá na frente. Cada semente que a gente plantar, o que a gente vai colher lá na frente. Então a gente tem que ter esse entendimento. Amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus para embasar o que eu tenho falado nesse momento. Lá em Atos 5:32. Amém? Está escrito na palavra de Deus: e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, e nós também, o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, antes de pronunciar esta palavra, Pedro tinha sido preso pelos doutores da lei da época, por estar pregando a palavra de Deus, por estar falando sobre Jesus Cristo, sobre Deus ter enviado seu Filho para morrer por nós, para que fôssemos salvos. E Pedro foi preso. E naquele momento que Pedro foi preso, os doutores da lei, em certo momento, pediram para que eles fossem chamar Pedro e os outros apóstolos que estavam com ele lá no cárcere. Mas antes disso, o anjo do Senhor veio, quebrou as cadeias, libertou os apóstolos e lhes deu uma ordem: volte para o templo e continue pregando a palavra que você foi colocado para pregar. E Pedro prontamente obedeceu e foi lá pregar a palavra de Deus. E quando os sacerdotes viram que Pedro não estava lá, nem os apóstolos, mas onde eles estão, e souberam que estava no templo, e mandou os guardas atrás deles no templo. Mas com toda dessa vez, os sacerdotes não foram com ignorância, com rispidez para resgatá-lo, mas foram com carinho e com educação. Vem aqui, nós queremos fazer uma reunião com vocês, uma investigação. Por quê? Porque eles tinham medo. Porque aquilo que estava sendo pregado era a palavra, e o povo de Deus estava se levantando. Então o medo daqueles sacerdotes, daqueles guardas, era ser linchados, era ser apedrejados pela população. Porque eles também, no fundo, eles sabiam que o que estava sendo pregado ali era a verdade. Pois era a verdade que Jesus deixou para nós. E eles prenderam Pedro pela mesma inveja que eles tiveram de Jesus. Pois Jesus mesmo falou para os seus discípulos: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. E Pedro fez. Onde Pedro passava, sua sombra curava pessoas. Então a mesma inveja que eles tiveram de Jesus, que crucificaram nosso Senhor, assim foi com os apóstolos. Então eles tinham medo daquilo que eles não conheciam. E quando interrogado pelos mestres da lei sobre as indagações que eles tiveram, Pedro falou a seguinte frase diante de tantas outras que ele falou: é preciso responder mais a Deus do que aos homens. Amém? Então essa é a indagação que eu faço a vocês. Quem nós estamos respondendo mais? Aos homens ou a Deus? Pois quando as leis dos homens estiverem em conflito com as leis de Deus, qual vai ser a tua tomada de decisão? Que momento você vai decidir? Pelo Espírito ou pela carne? Qual a decisão que nós vamos tomar? Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Quando você for confrontado entre o Espírito e a carne, contra o mundo e contra as leis de Deus, qual a decisão que nós vamos tomar? Mas se a gente se colocou na presença de Deus, se a gente se colocou, Senhor, guia a minha vida, o melhor vai acontecer. Às vezes não é o melhor que a gente quer. Às vezes quando a gente é confrontado todos os dias, não é o melhor que a gente quer. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se você não plantou aquela semente, é permissão de Deus. Agora, se você plantou aquela semente, colhe. E não planta outra semente ruim enquanto está colhendo aquela planta ruim que você colheu. E hoje eu posso dizer que eu sou livre. Livre para o que Deus quer para a minha vida. Não para aquilo que eu quero. O livre-arbítrio que tanto nós falamos é estar na presença de Deus. Eu não quero viver o meu livre-arbítrio. Eu quero viver o livre-arbítrio de Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para mim.
Eu vou fazer tudo que Deus quer? De maneira nenhuma. Mas eu vou procurar errar o menos possível. Porque se eu não atrapalhar o que Deus quer fazer na minha vida, eu já estou ganhando. Porque muitas vezes é a gente que atrapalha. E hoje eu sou livre para escolher a obediência a Deus e dizer não à escravidão do mundo. Não aquela escravidão de pensamento. Mudança de mente. Mudança, ter a mente de Cristo, como diz Paulo. E hoje eu sou livre para dizer, Espírito Santo, deixa eu sentir o teu fluir. Sentir a tua presença em minha vida. Que a minha liberdade é viver na tua presença. E mais uma vez eu digo, freedom, a verdadeira liberdade é Cristo. E essa é a identidade que buscamos para a nossa juventude. Para que o nome de Deus seja glorificado e honrado aqui nessa terra. Porque diante dessa liberdade, diante dessa atmosfera que criamos aqui hoje, desse momento em comunhão com os irmãos, que seja propósito para o reino de Deus. A gente saia daqui cheio do Espírito, que Ele transporte através das nossas vidas, que a gente não consiga guardar e fale para o irmão que está no mundo. Você tem que sentir essa presença. Você tem que sentir a presença que eu senti aqui hoje. E mais uma vez eu digo, Espírito Santo de Deus, flua através da minha vida e através da vida das pessoas que eu amo e entre a vida de todos os jovens de todas as idades, placa de igreja não importa, mas a tua presença hoje aqui importa. Que a gente saia daqui pregando o verdadeiro evangelho. Não o que o Mateus falou, não o que o Mateus falou, mas aquilo que o Espírito de Deus falou para cada um de vocês aqui, que é diferente do que eu falei. Que a gente possa sair daqui cheio do Espírito Santo. Que essa juventude faça a diferença para a honra e glória de Jesus, não para o meu nome, mas sempre toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Amém? Amém. Então vamos deixar o Espírito Santo fluir mais um pouquinho. Vamos! Aleluia! E nunca se esqueça, hein? Deus Pai está on. Amém? Amém. Aleluia! Jesus!